Então, pessoal, vamos lá, vamos continuar. Depois disso aqui, nós temos a parte do fluxograma. O fluxograma não é o forte da minha parte, é o forte da parte do Leandro, professor Leandro, mas vamos comentar um pouco porque é muito importante a questão da sinergia entre algoritmo e o fluxograma, entendeu? A verdade é que tanto o algoritmo quanto o fluxograma, eles têm, vamos dizer assim, o mesmo propósito, de repente, de estruturar e mostrar uma sequência. Só que o fluxograma é uma coisa muito mais visual. É algo que você bate o olho de longe e você consegue entender melhor. Você bate o olho de longe e você consegue rapidamente enxergar os passos, as ações e a lógica daquele software ou daquele processo em si. Muito importante falar processo, porque o algoritmo de lógica de programação ele não se resume apenas a TI. Isso é uma informação muito pertinente, porque pessoas que trabalham com processo produtivo, por exemplo, engenheiro de produção, ele também precisa conhecer sobre fluxograma, porque um fluxograma descreve muito bem as entradas, o processamento e as saídas, que é o que a gente tem conversado, concordam? Então, vamos continuar então e vamos ver um pouquinho da sinergia entre fluxograma e algoritmos e depois futuramente pseudocódigo, tá? Todo programa, todo software, todo algoritmo, todo fluxograma ele tem que ser iniciado por esse símbolo, tá? Um início e tem um fim. Professor, mas tem software que nunca acaba, mas teoricamente todo software tem um início representado por esse símbolo e um fim. Lembra que nós falamos na aula passada sobre todo o processo? Ele tem entrada de dados, processamento e saída de dados? Então, os símbolos principais que nós vamos aprender: o início e o fim. Entrada de dados, né? Você pode ser uma ou mais entradas. Um símbolo exclusivo para o processamento e um símbolo exclusivo para a saída de dados. Então, vamos fazer alguns exemplos bem práticos aqui e possivelmente vocês já vão ter visto com o professor Leandro, mas é muito bom reforçar, tá? Por exemplo, um fluxograma de uma atividade que só tem ações, não tem entrada nem saída. Então aqui no caso, como eu disse, sempre tem um início, sempre tem um fim. Chupar bala, ação, processamento, pegar a bala. Um segundo processamento, retirar o papel. Um terceiro processamento, chupar a bala. Desculpe. Um quarto processamento, jogar o papel no lixo. E fim, acabou o nosso processo. Tá? Mas vamos para um mais prático, que a gente já está trabalhando um pouco mais de tempo, mais interessante. Olha que legal o nosso calcular as médias para 4 notas diferentes. Tá? Esse é um exemplo muito clássico, um exemplo muito fácil, né? Vamos dizer assim, não fácil, mas um pouco mais simples para se enxergar. Então, novamente, nós temos aqui o símbolo do início, todo software tem, o processamento tem um início e um fim. Aqui nós temos as entradas de dados. Se são 4 notas, eu vou ter a entrada da primeira nota, a entrada da segunda nota, a entrada da terceira nota, a entrada da quarta nota. Então essas 4 primeiras ações são todas entradas. Depois, em seguida, vai vir um processamento dessas entradas. Esse processamento poderia ser mais detalhado. Por exemplo, primeiro somar as 3 notas e depois dividir o resultado da soma por 4. Nesse caso, ele foi resumido em um só processamento, né? Entrada das 4 notas dividido por 4, tá bom? Logo após o processamento, então eu tenho as entradas, o processamento, vem a saída. Então aqui nesse símbolo da saída é onde eu vou mostrar, eu vou externar o resultado do meu processamento. E por fim, o fim do software. Vale ressaltar uma informação importante. Se por acaso você ouviu alguns gritos, algumas vozes de crianças aqui, eu tenho 2 filhas pequenas em casa e nós estamos de quarentena, né? Só uma observação válida. Mas continuando, aqui um exercício de fixação. Faça o fluxograma de um programa que solicite o preço de um item e a quantidade desejada. O mesmo deve retornar o valor final da compra. Então vamos lá, eu vou ajudar vocês refletindo. Nós vamos ter um símbolo de entrada, como esse. Em seguida, quantas informações, um símbolo de início, desculpa, né? Um símbolo de início. Depois, quantas entradas nós teremos? Aqui é só ler, ó. Solicite o preço de um item. Então, isso é uma entrada. A quantidade desejada desse item, 2 entradas.
Então, nós teremos o símbolo de início, 2 símbolos de entrada, porque eu vou ter o preço do item e a quantidade do item. Em seguida, eu vou ter o quê? O processamento, porque eu quero calcular o valor da compra. Então, o processamento vai ser o valor final vai ser o preço do item versus a quantidade desejada. E aí, depois do processamento, eu vou ter o quê? A saída, que vai ser, vai ter um símbolo desse para mostrar o valor final dos nossos cálculos e um símbolo desse para mostrar o fim do nosso fluxograma. Tá? Não deixem de fazer esse exercício e documentar, mas esse não precisa entregar, tá bom? Aqui nós temos mais um símbolo importante, tá? Qual símbolo? O símbolo da decisão. Esse símbolo é super importante, tá? Eu já vou mostrar um exemplo para esse. Nós vamos manter a entrada como esse, a saída como esse, o processamento como esse, tá? Descartem essa opção e descartem essa opção por enquanto, tá bom? Aqui nós temos o símbolo, né? Condição. Então a gente está vendo no fluxo do fluxograma, temos uma condição de teste, como a gente já falou. Se sim, nós vamos por esse caminho, se não, por esse caminho. Exemplo, tá? Exemplo é uma pessoa que não gosta de chupar bala de morango. Vamos para o fluxograma. Então aqui nós estamos no início do processo, temos uma ação, pegar a bala. E aqui, bingo, uma estrutura de decisão. Qual estrutura? Se eu não gosto de bala de morango, eu vou verificar. A bala é de morango? Se essa bala for de morango, sim, a resposta for positiva, eu vou por esse caminho do fluxograma. Se não, se a resposta for negativa, eu vou por esse outro caminho do fluxograma. Então, se a resposta for positiva, eu vou por esse caminho e vou executar a seguinte função, a seguinte ação. Não chupar a bala. Venho aqui, sigo, fim, acabou o meu processamento. Se a bala não for de morango, eu vou por esse caminho, onde que eu vou executar as seguintes ações. Vou retirar o papel, vou chupar a bala, vou jogar o papel no lixo e aí, enfim, vou terminar o meu processamento. Mas vamos lá, vamos fazer um segundo exemplo para esclarecer melhor esse detalhe e fazer um fluxograma. Então, desenvolva um diagrama em blocos que lê 3 números, calcule o quadrado para cada um, some todos e mostre o resultado. Na verdade, esse é um exercício de fixação, tá? E aqui embaixo tem a estrutura de decisão. Se o número for par, apresente a mensagem número par. Se não for par, a condição é, ele é par? Se for par, se a condição for verdadeira, apresente essa mensagem. Se não for par, você tem que apresentar essa outra mensagem. E esse exercício, aconselhamos você fazer um teste de mesa, tá? Para você já ir se acostumando. E aqui você tem o exercício número 2, um exercício número 3 e um exercício número 4, tá? Não deixem de fazer esses exercícios. Esses exercícios são bons para você ir treinando. Nas próximas aulas nós vamos precisar muito desses conceitos. Nós vamos usar software de simulação, sim, com pseudocódigo. Fiquem calmos, tá? Logo vai chegar a hora do dedinho digitando. Consegue me imaginar fazendo dedinho digitando? Mas não fiquem preocupados, já está chegando. Mas tem mais um detalhe que eu gostaria de solicitar, tá? Eu pedi para você fazerem para casa o algoritmo, né? O algoritmo desse exemplo, né? Troca de pneu e troca de lâmpada. E eu gostaria de aproveitar e somar a esse exercício o quê? O fluxograma. Então, eu gostaria que vocês entregassem o algoritmo e também o fluxograma. Tá bom, quais são os softwares que eu posso usar? Então, o Visio, tá? O Visio é um software que faz isso. Ah, Microsoft Visio. Mas se a gente não tem o Microsoft Visio, existem softwares dedicados a isso. Ah, mas eu ainda não passei, eu quero ver junto com o professor Leandro se ele indicou algum software específico, tá bom? Então, eu vou verificar com o professor Leandro e falo. Mas nesse momento, vocês podem também fazer no papel e usar algum software, tirar uma foto, usar aquele scan PDF para também fazer um PDF e aí vocês podem enviar para mim, tá bom? Então, desde já agradeço esse tempo aí juntos, tá? Não deixem de praticar, não deixem de fazer o upload da atividade solicitada e nos vemos aqui num próximo momento, tá? Não deixem de participar do fórum, estou online, um abraço, Deus abençoe. Tchau!